Graças e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor na Epístola de Paulo aos Gálatas, onde leremos do versículo 16 ao versículo 26 do capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 16 ao verso 26, diz assim a palavra de Deus: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Oremos mais uma vez. Senhor, mais uma vez estamos diante do Senhor, da tua santa palavra, e suplicamos a tua direção, a tua iluminação, para que possamos sair daqui edificados e alimentados. Tem misericórdia do teu povo aqui reunido. Tem misericórdia de mim, que eu possa expor a tua palavra ao teu povo em forma de adoração ao Senhor. E que essa adoração seja aperfeiçoada pelos méritos de Cristo. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu confesso que gostaria de ter um pouco mais de tempo para dividir esses versículos, especial do versículo 16 ao 26, em pelo menos 3 pregações. Mas o nosso tempo, ele não é muito, então nós vamos expor esse texto. E a minha oração é que possamos, de maneira fiel, na dependência do Espírito Santo de Deus, direcionar os irmãos de acordo com aquilo que o texto tem a nos ensinar. Mas é claro que os irmãos, certamente, serão ainda edificados ao estudarem esse texto novamente, porque há muitas implicações, muitos detalhes importantes a observarmos neste texto. Irmãos, nós chegamos numa parte da carta de Paulo aos Gálatas, onde nós temos percebido um teor extremamente prático. A carta de Paulo aos Gálatas, às igrejas da Galácia, ela é conhecida como a carta da liberdade cristã. E Paulo, ele fala a respeito dessa liberdade por conta daquilo que os judaizantes estavam fazendo. Eles estavam falando sobre um tipo de doutrina, um sistema que na verdade escravizava as pessoas. Então Paulo, ele expõe o evangelho, que é o meio pelo qual as pessoas podem gozar da verdadeira liberdade. Então ele gasta muitos momentos aqui falando a respeito disso, e você já ouviu bastante sobre isso. Mas há uma preocupação no coração do apóstolo Paulo, a preocupação de que aquelas pessoas não entendessem o que significa a liberdade cristã. A preocupação de que elas chegassem a um certo momento da sua caminhada e pensassem o seguinte: bem, se Cristo morreu por mim, se Ele já pagou todas as coisas, então eu posso viver do jeito que eu quero. E nós percebemos que a partir do versículo 13,
Paulo, ele demonstra de maneira mais clara a sua preocupação com esta questão. Olha o versículo 13 mais uma vez. Paulo diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros. Não usem da liberdade para dar ocasião à libertinagem. É aquela ideia muito presente em alguns círculos evangélicos em nossos dias, onde as pessoas dizem: não, mas hoje nós vivemos a era da graça. Essa coisa de viver de acordo com a vontade moral de Deus, ou seja, esse negócio de usar a lei do Senhor para agradar a Deus, isso já é uma coisa ultrapassada. Ou seja, eles dizem que a graça anula a nossa responsabilidade em relação à lei. E nós vimos que o Evangelho nos liberta da condenação da lei, ao mesmo tempo que nos conduz para obedecermos à lei, que é o meio legal do Senhor, instituído pelo Senhor, de agradá-lo e de demonstrar o nosso amor por Ele. Então, o apóstolo Paulo, ele esboça aqui a sua preocupação em relação a isso. Mas é claro, irmãos, que mesmo aqueles irmãos gozando de liberdade em Cristo, da mesma forma que nós gozamos dessa liberdade em Cristo, ou muitos de nós aqui gozamos dessa liberdade em Cristo, ainda lutamos contra o pecado. Ainda há uma terrível luta dentro dos nossos corações. E de repente, antes que aqueles irmãos pudessem perguntar: mas apóstolo Paulo, eu sou livre, mas eu não consigo viver de maneira perfeita, eu não consigo agradar a Deus da maneira perfeita. Paulo então trata aqui agora a respeito da solução, do remédio, do antídoto, da luta contra a carne. E ele então fala aqui a respeito da solução de Deus. Eu coloquei exatamente dessa forma porque os judaizantes, eles tinham uma solução. A solução dos judaizantes era obedecer perfeitamente e, por meio dos seus méritos, conquistar a aceitação de Deus. Essa era a solução dos homens. Mas a solução de Deus é a obra que Cristo faz por nós e a aplicação do Espírito Santo de Deus aos nossos corações. A nossa solução, ela vem do alto. A nossa solução não está baseada nos nossos méritos. A nossa solução, ela tem a ver com o Senhor Deus, mais especificamente com o Espírito Santo de Deus. Então, diante disso, eu convido você nesta noite para que pensemos um pouco sobre o tema combatendo a carne com a solução de Deus. Mas, em primeiro lugar, eu quero falar a respeito do conflito que há em todo cristão. Todo cristão, ele tem esse conflito, todo cristão autêntico. Olhe o que diz aí o versículo 16 até o versículo 18. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. O trecho que nós temos aqui, ele mostra exatamente esse contraste que existe em todo crente entre a carne e o Espírito. Eu não vou aqui me deter agora em explicar o versículo 16, eu vou utilizar o versículo 16 mais na frente, mas eu quero falar aqui a respeito desse contraste, dessa luta. E a pergunta é: como é que a gente pode entender a carne e o Espírito nesse texto, à luz de tudo aquilo que nós vimos até aqui? Para que a gente possa começar a entender o que é que o apóstolo Paulo quer passar para aquelas pessoas e, consequentemente, o que o Espírito de Deus quer nos ensinar. É interessante, em primeiro lugar, nós percebermos que não é a primeira vez que o apóstolo Paulo estabelece esse contraste entre carne e Espírito. Volte lá no capítulo 3 de Gálatas, por favor. No versículo 3, você vai ver que Paulo ele já faz esse contraste aqui. Ele diz: sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Agora vá para o capítulo 4, versículo 29. Onde ele pega a história de Ismael e de Isaque, a história da esposa de Abraão e da concubina de Sara,
Agar, e ele então traça ali o sistema de salvação. Então, nós percebemos aqui, o texto diz: como porém outrora o que nasceu segundo a carne, que é o caso de Ismael, perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Então, esse contraste já foi estabelecido por Paulo em outros trechos. Então, nós podemos entender, em primeiro lugar, quando Paulo fala a respeito dessa guerra que existe nos nossos corações entre carne e espírito, em primeiro lugar, Paulo está falando a respeito de dois sistemas de salvação. O primeiro sistema de salvação, ele está baseado na carne. Era exatamente aquilo que os judaizantes diziam: é possível eu obedecer. Isso é carnal, isso é carnalidade. O exemplo de Ismael é perfeito para a gente entender ainda mais essa questão. Por quê? Porque Deus tinha dado uma promessa a Abraão e Sara. E tinha dito: olha, vocês vão ter um filho. Mas aí demorou. E o que foi que Sara e Abraão fizeram? Vamos dar uma ajudinha para Deus? Vamos fazer aqui algo para termos o nosso filho. E é exatamente isso que os judaizantes estavam pregando. Em outras palavras, vamos dar uma ajudinha para Deus nos salvar, para Deus nos aceitar. Isso é carnalidade. Essa guerra, ela existe nos nossos corações. O legalismo, ele é um fantasma que aterroriza muitos de nós. Porque muitas vezes nós tendemos a achar que Deus nos aceita pelos nossos méritos. E quando isso passar pela nossa cabeça, saibam, isso é carnalidade. E a gente precisa lutar contra isso. Quando a gente pensa em carnalidade, muitas vezes nós pensamos apenas no aspecto da imoralidade. Mas se você é alguém que se acha mais santo do que os demais, se você é alguém que acha que você é aceito por aquilo que você faz, você é carnal. Você tem agido de maneira carnal. Eu não estou defendendo aqui a ideia de crente carnal. Mas você tem, infelizmente, cometido um grande engano, um grande erro, e você precisa então se arrepender diante do Senhor. Esse é o primeiro sistema de salvação. O segundo, em relação ao Espírito, é que aqueles que são conduzidos pelo Espírito, que andam no Espírito, eles entendem que a salvação deles é obra exclusiva de Deus. Eles entendem que eles não são competentes para serem aceitos diante do Senhor, a não ser que Deus tenha providenciado a salvação deles. Então, esse é o primeiro entendimento que nós trazemos aqui em relação à carne e espírito. E o segundo é de acordo com aquilo que está imediatamente após o versículo 18, onde ele fala a respeito das obras da carne. E nós podemos perceber que essa luta entre a carne e o espírito, essa dicotomia, esse contraste, nós podemos entender isso no sentido ético e pessoal. A carne aqui, ela é descrita como os desejos pecaminosos. E esses desejos pecaminosos, eles esboçam os seus frutos de acordo com o que nós vemos no versículo 19, 20 e 21. A carne, conforme nós já vimos em outra ocasião, é a constituição da nossa natureza caída que vem desde o Éden. São os impulsos pecaminosos, é tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus e que, infelizmente, ainda habita nos nossos corações. Mas aí nós temos o Espírito. E da mesma forma que a ideia primeira, onde o Espírito ele representava o entendimento correto acerca da salvação, o Espírito aqui, nesse contexto imediato, ele traz a ideia de alguém que busca viver de acordo com o fruto do Espírito, descrito no versículo 22. E no versículo 23. É o desejo do crente de viver uma vida de santidade. Só o que Paulo diz aqui é que o cristão autêntico, ele vive numa constante luta entre a carne e o espírito. E é uma luta cruel. É uma luta que não dá trégua, que não tem intervalo, que não tira férias. É uma luta que você trava 24 horas. E o versículo 17 vai mostrar isso para nós. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Para quê? Para que não façais o que porventura seja do vosso querer.
Você não consegue, se você é crente verdadeiro, você não consegue se satisfazer na carne. Você não consegue viver tão somente na carne. Porque o Espírito Santo de Deus, ele te incomoda, ele te traz a convicção de pecado, e isso traz angústia para a tua alma. Ao mesmo tempo que você não consegue viver plenamente no Espírito. Porque a carne, ela sempre vem com tentações, com desejos, e é essa luta. A palavra milita aqui, ela é utilizada no sentido, no contexto militar. Há uma guerra constante em nossos corações. Se você pensa que o cristianismo traz a paz, que significa a ausência de guerra, eu quero dizer para você hoje que essa guerra, ela existe e ela vai existir até o dia que você morrer, e essa guerra é travada no seu coração. É isso que Paulo está dizendo aqui. Mas ele diz no versículo 18: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Nada mais, nada menos o que Paulo quer dizer aqui é que aqueles que são guiados pelo Espírito não estão debaixo da condenação da lei, ou não estão preocupados em viver pela lei como um meio de serem aceitos diante do Senhor. Se você é um cristão autêntico, você tem momentos de crise. Se você é um cristão verdadeiro, você não tem paz, em muitos momentos. Se você é um cristão verdadeiro, muitas vezes você desfruta de angústia, de desespero, de tristeza. Se você é um cristão autêntico, você não é indiferente ao pecado, você não consegue ser indiferente à ação do Espírito Santo de Deus. E o apóstolo Paulo já mostrou isso para nós. Ele já travava essa luta no seu coração, e nós já lemos esse texto em algumas oportunidades. Eu quero ler novamente, para que os irmãos entendam que não é algo que nós estamos inventando aqui. O apóstolo Paulo já mostrou isso lá em Romanos 7, no versículo 18, até o versículo 25, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei do mal que reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Olha o que é que ele diz: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Será que você tem esses momentos onde você diz diante de Deus: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou será que você é simplesmente indiferente às coisas que você faz, às coisas que acontecem? Porque, infelizmente, irmãos, nós iremos cair em muitos pecados. Mas sabe o que é interessante? O ímpio, ele não tem essa crise. O cara que não é crente, a mulher que não é crente, a criança que não é crente, não tem essa crise. Está tudo bem. Está tudo certo. Eu estou 500 anos sem ler a Bíblia, mas está tudo bem. Eu estou com problemas com algumas pessoas, algumas situações, mas está tudo bem. Está tudo certo. Eu estou cometendo pecados terríveis. Eu tenho saído com pessoas que não agradam a Deus, ou eu tenho desfrutado de um relacionamento fora do meu contexto matrimonial, e eu não estou preocupado com isso. Sabe por que essa guerra não existe no seu coração? Porque você não é crente. Não é crente. O crente, ele não se sente incomodado. Esse conflito não existe no seu coração. O conflito parte exatamente do desejo que o crente verdadeiro tem de agradar a Deus. E ele sabe que quando ele age de maneira errada, ele sabe que ele desagradou o Senhor. Perceba, esse conflito, ele não é pautado naquela ideia: nossa, eu estou tão preocupado porque eu estou com medo que alguém me descubra. Não é esse conflito aqui. É o conflito de: Senhor,
eu não tenho conseguido te agradar. É esse conflito. Porque tem pessoas que se encontram aperreadas e que muitas vezes nos procuram aperreadas, mas o medo delas é que elas sejam descobertas. Não é esse conflito que Paulo está falando. Na verdade, pessoas que têm essa preocupação já mostram quem é o seu Deus. Os crentes, eles até caem em pecado. Mas a semelhança de Pedro, após negar 3 vezes, os crentes ouvem o galo cantar. E eles se lembram das palavras de Jesus. E eles caem, tristes e arrependidos por aquilo que eles fizeram. Sabe o que acontece com o ímpio? Estou aqui usando uma ilustração, pegando a história de Pedro. O galo canta 300 vezes e eu não estou nem aí. A palavra tem sido pregada e eu não estou nem aí. Eu leio a Escritura, mas isso não influencia em nada na minha vida. Não muda nada. Esse conflito é para aqueles que verdadeiramente têm o Espírito Santo de Deus. Você vive em crise aqui e ali? Você encontra essa angústia que nós estamos falando aqui no seu coração? Adolescente, você encontra essa angústia no seu coração? Jovem, você encontra isso? Todos que estão aqui e que me ouvem, será que nós temos essa crise no nosso coração? Paulo, então, agora no versículo 19, ele vai fazer uma descrição acerca das obras da carne. E ele diz, ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Nós já vimos que as obras da carne, elas fazem parte, infelizmente, da natureza corrompida. As obras da carne, elas são, de fato, um artigo da natureza corrompida, aquela natureza que nós herdamos lá de Adão. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui, porque Paulo, ele parece categorizar esses pecados. Se você for perceber, há pelo menos 4 categorias aqui. E é interessante, e eu quero que você saiba logo daqui, que Paulo não está falando de pecadinho e pecadão. Ok? Ele está apenas categorizando aqui para que a gente entenda, deixando essa lista clara para que aqueles irmãos e nós também possamos nos avaliar neste momento. E que fique claro, ele fala aqui sobre pecados sexuais, ele fala aqui sobre pecados na área da religião, ele fala aqui sobre pecados contra o próximo e pecados em relação à coletividade. Em primeiro lugar, nós temos aqui os pecados sexuais, e ele lista 3 pecados inicialmente. Quando ele fala prostituição, impureza e o quê? Lascívia. A palavra prostituição aí, ela pode ter um sentido de fornicação. Mas é interessante, permita-me falar essa palavra no original, porque você vai perceber que há uma relação com a palavra bem conhecida. A palavra grega aqui para prostituição é a palavra porneia, de onde nós temos a palavra pornografia. Prostituição, de acordo com o que vemos aqui, não é só aquela atitude daquelas pessoas que ficam paradas na esquina e vendem os seus corpos. Mas prostituição é qualquer atitude sexual que não está de acordo com o padrão de Deus. Logo, pessoas que não são casadas, mas que se pegam, mas que têm momentos íntimos que não são para elas, estão em prostituição. Por quê? Porque estão tendo uma relação sexual que não foi legalizada por Deus. Não sou eu que estou dizendo. Isso é o que nós vemos aqui no texto. As palavras que seguem, elas nos auxiliam nesse sentido. Impureza e lascívia. E aqui, irmãos, eu sei que eu posso agora, ao falar isso, ser taxado como legalista. Mas, por favor, sejamos honestos. Como é que um casal que se diz namorados, estou falando dessa forma porque eu quero que todos entendam, que beija de língua,
Como é que isso glorifica a Deus? Me diga a santidade que há nisso. Eu não consigo entender. Para aqueles que são casados, sabem que esse tipo de intimidade conduz para outros momentos e que sim, são autorizados e legalizados pelo Senhor. E não tenho pudor de falar sobre essas coisas porque o sexo foi criado por Deus para ser desfrutado num contexto matrimonial. E é interessante que a gente vê alguns pais que é o pai legalzão. E que não tem problema não, isso é besteira, isso aí é coisa do passado. Como é que alguém beija alguém de língua num contexto que não é matrimonial, pensando nos lírios do campo, nas aves dos céus? É impossível. Por favor, vamos falar aqui direto. Nós estamos legalizando debaixo dos nossos olhos a prostituição, a impureza e a lascívia. E daqui a pouco as coisas acontecem e nós ficamos, meu Deus, o pai, não entendo por que minha filha engravidou. Por quê? Porque quis ser legalzão demais. E não considerou aquilo que a palavra de Deus estabeleceu. Muitos de nós aqui tivemos relacionamentos errados. Não tivemos orientação e isso não nos exime da nossa culpa. Deus teve misericórdia de nós. Mas não significa que nós vamos então agora promover o erro porque nós erramos no passado. Você que tem um relacionamento com alguém aqui e que ainda não é casado, saiba, se você beija de língua, você está em pecado diante do Senhor. Segundo, pecados na área da religião. Ele fala de dois aqui. Ele fala de idolatria, no versículo 20, e ainda no versículo 20, após ele fala sobre feitiçarias. É importante a gente notar que a idolatria, ela é tão obra da carne quanto a imoralidade. A idolatria é tão terrível diante de Deus quanto a questão da prostituição. Paulo ele coloca na mesma categoria, são as obras da carne. E Paulo está falando aqui para crentes que vieram do paganismo. Mas à luz de toda a Escritura, nós percebemos que a idolatria, ela está não somente no fato de adorarmos a deuses estranhos, mas está no fato de adorarmos o Deus verdadeiro, da maneira errada. Isso é idolatria. O primeiro mandamento, ele nos lembra quem é Deus. E o segundo mandamento nos lembra como devemos adorar esse Deus. Se o primeiro mandamento nos diz quem é o Senhor, a quem nós devemos adorar, o segundo mandamento nos diz como nós devemos adorá-lo. E se nós negligenciamos isso, nós estamos caindo na idolatria. Terceiro lugar, ele fala sobre os pecados contra o próximo. E aí você vai perceber que a lista do apóstolo Paulo é uma lista longa. Ele fala de 8 pecados aqui. Muitos desses pecados, eles se manifestavam na área de relacionamentos humanos, que tem relação com alguma forma de ira, o ódio resultante de inimizades, o ciúme que resulta em iras, e as 4 seguintes que representam animosidade entre indivíduos e grupos. É tão terrível quanto os pecados mencionados anteriormente. Nós temos inimizades, porfias ou rivalidades, esse sentimento de ciúme, de ira, de discórdia, de dissensões, de facções, invejas. Tudo isso, irmãos, é obra da carne. Mas o que é que a igreja evangélica brasileira está olhando hoje? E eu não estou dizendo que não deve olhar, mas o que é que nós damos mais atenção hoje? É a menina que aparece grávida ou é o relacionamento, é o adultério que aconteceu? Essas coisas precisam ser vistas e precisam ser tratadas. Nós já vimos aqui. Mas tão terrível quanto essas coisas é aquela pessoa que promove a divisão na igreja, que promove grupinhos que se insurgem contra a liderança da igreja. Isso precisa ser visto. Isso é obra da carne. Nós vimos em outro momento, na leitura de Colossenses, que tantas outras coisas que são mencionadas e que não são contempladas aqui.
Por último, Paulo fala sobre pecados coletivos, e ele fala sobre 2 pecados. Ele diz aí, bebedices e glutonarias. Os comentaristas, eles olham para essas 2 expressões e eles entendem que essas expressões, elas tinham a ver com um contexto de orgias. E no contexto de orgias, as pessoas se reuniam e era tudo liberado. A pessoa tinha relação com quem ela quisesse, quantas vezes quisesse. Ela comia desenfreadamente, ela bebia desenfreadamente. Era tudo isso que acontecia. E esse contexto de orgia era muito característico do contexto pagão do qual os Gálatas vieram. Paulo então está lembrando essas pessoas, olha, isso é obra da carne. E sabe por que Paulo está fazendo isso? É interessante, você fala assim, mas eles não eram legalistas, eles não se preocupavam com isso, sabe o que é? Todo legalista, ele tem algo que ele esconde, ele é contraditório. Todo legalista é contraditório. Ele não é coerente. E muitas vezes, o mais legalista é o que esconde coisas mais terríveis. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Todos nós. Nós percebemos aqui no texto que Paulo diz que estes pecados eles eram conhecidos. E ele termina no versículo 21 dizendo que estas coisas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, ou seja, ele já tinha falado sobre isso em outra ocasião. E ele diz que essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Quem? As pessoas que praticam esse tipo de coisa. Os pecados listados aqui. É interessante que não entenda que a lista de obras da carne se limita a isso que nós vimos agora. É tanto que Paulo vai dizer aqui, logo no início do versículo 21, depois de glutonarias, ele diz o quê? E coisas semelhantes a estas. Mas a ideia era deixar bem claro, para que eles pudessem então fazer uma autoanálise naquele momento. Mas há uma sentença aqui sobre quem vive na prática desses pecados. Entenda, nós voltamos àquilo que falamos anteriormente. Infelizmente, irmãos, nós iremos cair. E nós não estamos aqui advogando que é possível, nesta vida, você adquirir a perfeição. Não estamos falando isso. É impossível. A doutrina wesleyana, infelizmente, defende essa questão. A perfeição cristã. É possível você, segundo eles, adquirir a perfeição nesta vida. Mas não é isso que a Escritura ensina para nós. Infelizmente, nós vamos nos deparar com o pecado. Mas há uma diferença entre o ímpio que peca e o cristão que peca. O ímpio, ele peca como um estilo de vida. É algo habitual. O cristão, ele encontra esse choque dentro do seu coração e ele não consegue se habituar ao pecado. Ele luta contra o pecado, mas o pecado não é uma prática habitual na vida dele, é um acidente. Porque é exatamente essa a ideia que o verbo praticar aqui traz para nós. Infelizmente, o pecado cauterizou tanto a mente de algumas pessoas, o coração de algumas pessoas, que não há mais incômodo. E, irmãos, esse texto é um texto para todos nós fazermos uma autoanálise nesta noite. Não quero que você seja tentado a ficar pensando na pessoa A, na pessoa B. Pense em você. Pense em você neste momento. Como você tem lidado com isso? Como você encara as obras da carne? Como você encara estes aspectos da carne que infelizmente tentam você todos os dias e que muitas vezes você cai? Olhe para você neste momento. Olhemos para nós. Olhemos para o nosso próprio coração. Será que o pecado nos incomoda? Será que nós nos arrependemos verdadeiramente? Quando nós vamos confessar os nossos pecados a Deus, será que nós vamos confessar entendendo o peso daquilo que nós cometemos? Ou será que nós vamos confessar porque nós queremos aliviar a nossa consciência diante de Deus?
Conforme disse, o pecado é acidental na nossa vida. Tem que ser assim. 1 João 2:1. João diz que aquelas coisas ele escreve para que aqueles irmãos não pequem. Mas ele diz: se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Nós devemos lutar contra o pecado na certeza de que, se cairmos, nós temos um advogado junto ao Pai. Mas o fato de termos um advogado junto ao Pai não deve nos levar à libertinagem. Ah, mas Cristo já me salvou, então vou fazer o que eu quero. Vou ter relação sexual aqui com quem eu quiser e Cristo já me salvou. Eu já ouvi uma pessoa dizendo assim: ah, pastor, sabe como é que é, né? Eu tenho 5 namoradas. Vi isso lá no Nordeste. Eu ouvi, ninguém me disse. A pessoa falou assim, nos meus olhos, assim: eu tenho 5 namoradas. Mas o senhor sabe como é que é, né, pastor? O jovem devia ter uns 50 e poucos anos. E ele diz assim, para você ver que idade não significa maturidade. E nem sabedoria. Eu tenho 5 namoradas, mas sabe como é que é, né, pastor? A predestinação é algo que eu tenho certeza na minha vida. E eu sei que uma vez salvo, salvo para sempre. Eu precisei falar um pouco sobre a dupla predestinação que Calvino nos ensina. Há alguns que são predestinados para o céu, mas há outros que são predestinados para o inferno. A predestinação, ela necessariamente se evidencia na nossa vida por um andar no Espírito e não na carne. Mais uma vez, não estou falando de perfeição, mas estou falando de progresso rumo ao alvo, que é Cristo. Muitas vezes, por conta dos pecados, nós vamos nos sentir paralisados, desanimados e até duvidarmos do amor de Deus por nós, duvidarmos da nossa salvação. Mas quando nós nos dobramos diante do Senhor e clamamos a Deus pela sua misericórdia e fazemos como o rei Davi fez: Senhor, restaura no meu coração a alegria da tua salvação. Deus, Ele não rejeita um coração quebrantado, irmãos. Não rejeita. Não estamos falando aqui de perfeição, mas de um coração que teme ao Senhor. Agora, Paulo fala a respeito do fruto do Espírito, no versículo 22 e no versículo 23, a palavra de Deus diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Ele menciona aqui agora 9 qualidades. E eu vou trazer uma explicação aqui que eu achei muito legal, muito didática. E eu vou trazer para os irmãos aqui o comentário do reverendo Augusto Nicodemos em relação a esse trecho. Ele diz assim: a primeira delas é o amor, que parece ser o fruto principal do qual os demais derivam. Em seguida vem a alegria, que certamente é de natureza espiritual, decorrente da salvação pela fé e das bênçãos derramadas pelo Espírito Santo. Acompanhe comigo, eu vou fazendo um comentário e você vai olhando aí. A paz é o resultado da reconciliação com Deus mediante a fé em Jesus Cristo. A paciência ou longanimidade é a capacidade de suportar o sofrimento na esperança da recompensa de Deus. A benignidade se caracteriza pela simpatia e gentileza para com os outros, e a bondade pela busca e o empenho pelo bem do próximo. A fidelidade leva o crente a fazer o que promete de maneira consistente, e a amabilidade ou mansidão reflete o caráter manso do Cordeiro de Deus, sobre quem repousou a pomba do Espírito Santo. Por fim, o domínio próprio reflete o poder do Espírito Santo contra as manifestações das obras da carne mencionadas no parágrafo anterior. Nós temos pelo menos 3 coisas importantes que eu quero mencionar aqui em relação ao fruto do Espírito. Em primeiro lugar, acho que você talvez percebeu por que eu gostaria de pregar um pouco mais. Porque nós temos muitas coisas aqui. Em primeiro lugar, nós percebemos que o fruto do Espírito é singular. Você percebeu na leitura que quando ele fala sobre obra da carne, ele fala as obras da carne, mas quando ele fala o fruto do Espírito, ele não fala os frutos do Espírito, mas ele diz o, no singular, ele fala do fruto do Espírito.
Enquanto as obras da carne são muitas e se manifestam de maneira caótica e desordenada, o fruto do Espírito é como se algo viesse de uma única árvore, de uma única fonte. É por isso que ele usa a expressão aqui no singular. Esses frutos, eles não se manifestam de maneiras variadas, na verdade essas qualidades, mas elas provêm unicamente do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Enquanto a carne se manifesta de várias formas, aberrantes, o fruto do Espírito é simplesmente o reflexo do nosso relacionamento com o Senhor e, na verdade, são as qualidades daqueles que nasceram de novo. Eu vou falar um pouco mais sobre isso na frente. Segundo lugar, o fruto do Espírito é orgânico. Essas qualidades, elas estão ligadas à árvore, que nós podemos entender aqui. Eu usei essa linguagem aqui da questão da árvore, só para a gente entender, porque o fruto, ele permanece fruto enquanto ele está ligado à árvore, ok? Ele tem a sua vitalidade enquanto ele está ligado organicamente à árvore. Ou seja, é possível que o ímpio, ele demonstre amor, ou não? Que ele demonstre longanimidade ou domínio próprio em algumas situações, bondade, fidelidade em alguns momentos, mas isso não glorifica ao Senhor e não cumpre os propósitos de Deus. Por quê? Porque é feito desvirtuado, desligado da fonte que dá significado a essas qualidades, que é a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Isso é possível sobre aqueles que nasceram de novo. É por isso que Deus não se comove quando as pessoas chegam para Ele falando de obras. Porque o jeito é dele, de salvar e de manter as nossas vidas. E por último, o fruto do Espírito é espiritual. Uma coisa básica e óbvia, mas é importante a gente colocar isso porque eu creio que esse é o contraponto que o apóstolo Paulo faz. Os legalistas, eu não duvido que muitos deles até defendiam essas questões. Mas Paulo lembra aquelas pessoas que o fruto do Espírito, as qualidades daqueles que seguem a Deus, só pode vir do alto, só pode vir de Deus. O fruto do Espírito é espiritual. Essas qualidades aqui, conforme nós temos aqui, elas não podem ser percebidas na vida daqueles que não nasceram de novo. É como as bem-aventuranças. Ou seja, não olhe para esse trecho da palavra de Deus e pense assim, essas são qualidades que eu preciso ter na minha vida. Opa, peraí, tem alguma coisa errada aí. A questão é, se você é crente, essas qualidades estão na sua vida. Se elas estão desenvolvidas, isso é outra história. É por isso que nós falamos a respeito da perspectiva orgânica. Porque nós precisamos desenvolver no Espírito Santo de Deus. Hoje, nós não amamos da forma como nós poderemos chegar a amar daqui a 1 ano, no progresso de santificação. O nosso domínio próprio hoje está muito mais amadurecido do que quando começamos a nossa caminhada cristã. Porque o nosso fruto, ele deve estar ligado a essa árvore chamada Espírito Santo, então haverá desenvolvimento. Mas aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus, eles podem até tentar ter essas coisas, mas eles não têm, porque isso é obra de Deus. Só Deus pode trazer isso sobre os seus filhos, sobre o homem. Pergunta é, quantas vezes nós nos lembramos de demonstrar estas qualidades em nossas vidas? Quantas vezes estamos tão preocupados com outras coisas que não consideramos a expressão destes frutos ou destas qualidades em nossas vidas? Quantas vezes eu não sou tentado a simplesmente me esquecer? Quando há uma situação, ou no meu lar, ou em algum outro lugar, como é fácil nós respondermos com ira, como é fácil nós respondermos com discórdia. O texto que nós temos aqui nos lembra mais do que aquilo que deve ter na nossa vida, nos lembra daquilo que somos. Nós somos isso aqui. Nós somos amor, nós somos alegria, nós somos paz, nós somos longanimidade, nós somos benignidade, nós somos bondade, nós somos fidelidade, nós somos mansidão e nós somos domínio próprio. E aí você olha agora, mas eu sei quem foi que nunca demonstrou isso aqui, miserável pecador. Aí vem Paulo, no versículo 1 do capítulo 6, diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais,
corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejais também tentado. Ou seja, olhe para você. Não olhe para os outros não, olhe para você nesta noite. Pense em você. Será que você tem visto isso aqui na sua vida? De repente você pode fazer algo relativamente simples, mas que vai te ajudar. Eu já vi esses trabalhos que acontecem na UCP, tem a árvorezinha, aí tem o lá, né, do Espírito. Eu pensei, rapaz, vou fazer um negócio desse aqui em casa, para me lembrar. Nós precisamos desses símbolos para lembrar a gente, que a gente se esquece. A ceia foi instituída para a gente se lembrar, porque a gente se esquece muito fácil. É por conta de tudo isso, desses aspectos da carne e desses aspectos do Espírito, na vida daqueles que são de fato cristãos, que há um conflito. E que Paulo diz, olha, a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Mas, em segundo lugar, nós vemos aqui a solução do Senhor no combate a esta questão. Olha o versículo 24. Paulo diz, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. A pergunta é, o que é que significa andar no Espírito? E aí nós temos pelo menos duas respostas aqui. Andar no Espírito significa exibir o seu fruto, conforme nós vimos aqui no versículo 22 e 23. E conforme nós vemos no versículo 24, andar no Espírito significa crucificar a nossa carne com as suas paixões e concupiscência. Para muitos, hoje, andar no Espírito é andar o quê? Delirando por aí, pulando, rolando no chão. Não é isso? Falando línguas esquisitas, que não vêm de Deus. Andar no Espírito é isso para muitos. É ver anjo onde não tem, é ver coisa onde não tem, é profetizar coisas que não existem. Para muitos, andar no Espírito é isso. Quanto mais nós conseguirmos amar, vivermos felizes, em paz, longanimidade, benignidade, entenda, paz não significa ausência de guerra, não significa ausência de luta, de desventuras. É por isso que nós temos a plena convicção que o autor está nos lembrando aqui da paz em primeiro lugar que nós temos com Deus. Paulo estava numa guerra aqui contra os judaizantes. E esse mesmo apóstolo, que não era perfeito, mas que tinha obviamente essas qualidades do Espírito, ele chama os Gálatas de insensatos. É o mesmo. E é o mesmo que diz para os judaizantes, olha, é melhor que vocês se mutilassem. O mesmo, inspirado pelo Senhor Deus. Então, mais uma vez, nós temos aqui em primeiro lugar, andar no Espírito. Já falei sobre o fruto do Espírito, então, no versículo 24, nós temos aí que aqueles que andam no Espírito, porque eu não estou aqui mencionando o versículo 25, porque há uma similaridade com o versículo 16. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, andar no Espírito é crucificar a nossa carne com as suas paixões e concupiscências. Isso só é possível pela obra do Espírito Santo de Deus. Mas o que é interessante é que há um aspecto histórico e ao mesmo tempo um aspecto presente. E os que são de Cristo crucificaram a carne. Cristo fez isso de uma vez por todas quando ele morreu na cruz. Mas o sentido desse texto não para aí. Ele tem a ver com a nossa luta diária contra a carne. Onde sim, nesse contexto, nós não devemos ter piedade da nossa carne. Nós não devemos ter pena, negociar, mas sermos cruéis com as paixões e concupiscências da nossa carne. Por quê? Porque Paulo ele quer que a gente entenda dessa forma. Porque a expressão que ele usa é crucificação. Era a penalidade mais cruel que havia naquela época. E é a forma como nós devemos lutar contra a carne, de maneira cruel. Sem negociar. Sem acariciar o pecado. E Paulo, ele já falou isso no versículo 16, andai no Espírito. E a segunda parte do versículo 16 é uma promessa. Ele diz, e jamais
satisfareis a concupiscência da carne. A ideia de Paulo é: quanto mais nós andamos no Espírito, menos nós encontramos razão para satisfazer a nossa carne. Menos. É essa a ideia. Paulo não está falando de perfeição, mas Paulo está falando de progresso. Eu tenho certeza que, assim como eu, você tem um prato que você gosta muito. Ou seja, uma sobremesa, ou sei lá o quê. E se você já comeu muito alguma coisa que você também gosta, imagina você que você foi naquela churrascaria e participou daquele rodízio. E aí você chega em casa e tem aquela coxinha de frango que você gosta. Você vai estar tão satisfeito que pode ser aquela coisa mais linda na sua frente. Você não vai comer, porque você está satisfeito. Quanto mais satisfeitos estivermos em Deus, menos o pecado será atraente para nós. Quanto mais cheios de Deus, quanto mais estivermos envolvidos com o Senhor, quanto mais estivermos exercitados no fruto do Espírito Santo de Deus, menos nós encontraremos razão para pecarmos contra o nosso Deus. Entenda, lutar contra o pecado é mais do que ter uma ação negativa no sentido de não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não vou fazer aquilo outro, mas lutar contra o pecado é: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo que é para eu fazer, eu vou ter uma ação positiva, eu vou progredir, eu não vou só reagir, eu não vou só ser o crente que diz não, não pode, não pode, não pode, não, eu vou olhar para a Bíblia e saber o que é que Deus espera de mim, o que é que Deus quer de mim, então eu vou fazer isso. E quanto mais eu faço, mais eu sou conduzido pelo Espírito Santo de Deus, mais eu ando no Espírito Santo de Deus. Eu entendo que existe o aspecto passivo, onde o Espírito Santo de Deus nos conduz, mas o texto fala também de um aspecto ativo, onde eu ando, onde eu crucifico a carne. Não para que ser aceito, mas porque já aconteceu isso na minha vida. Nós devemos, irmãos, diante disso, meditar sobre a nossa vida no Espírito, a fim de obtermos mais ferramentas na luta contra o pecado. Que ocasiões de sua vida você deve evitar para que aquele pecado não aconteça? De repente, andar no Espírito, obviamente crucificando a carne, vai fazer com que você evite determinadas pessoas. Deixe de sair com determinadas pessoas. Talvez você vai ter que terminar um relacionamento, porque continuar nesse relacionamento, não estou falando aqui de um relacionamento matrimonial, mas continuar nesse relacionamento vai simplesmente fazer com que você continue andando nas obras da carne. Então você vai ter que abrir mão disso. Talvez você terá que deixar de lado aquela festa de final de ano com a sua família, porque você sabe que lá será uma ocasião para que você peque. Talvez você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Mas nós devemos crucificar a carne com as suas paixões e com as suas concupiscências. Entenda, eu não estou aqui falando o que você deve ou não fazer especificamente, mas a palavra de Deus, ela nos conduz e nos direciona. Talvez para algumas pessoas, uma festa de final de ano vai ser super tranquila. Ele vai sentar ali, ele vai estar tranquilo. E ele vai conseguir honrar o nome do Senhor ali, diante da sua família, testemunhando do Evangelho, mas para outros não. E você tem que ser honesto nesse momento. Não vou cair na tentação aqui de trazer uma listinha para vocês. Pode, não pode. Deus te dá sabedoria, de acordo com a sua palavra. Andar no Espírito é andar rumo à perfeição, que só encontramos em Cristo e que só será possível quando nós tivermos um encontro com Ele. Até lá, o nosso sentimento tem que ser o sentimento que teve o apóstolo Paulo em Filipenses 13 e 14, quando ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Que Deus fortaleça a nossa vida. O versículo 26, ele na verdade é uma expressão daqueles que vivem na carne. Mas aqueles que vivem no Espírito,
eles lutam para deixar estas coisas de lado. É possível que nós caiamos no pecado de nos enchermos de vanglória. Sim, é possível. É possível que nós nos provoquemos, como já aconteceu muitas vezes entre nós. É possível que tenhamos inveja uns dos outros. Mas o Espírito Santo de Deus nos trará de volta para os trilhos. E nós não nos conformaremos com uma vida desse tipo. Porque nós estamos caminhando rumo à pátria celestial. E não nos conformamos com o pecado. Mas, irmão, se você perceber que algum irmão, entenda, pastor é irmão, presbítero é irmão, diácono é irmão, todos nós somos irmãos. Se você perceber alguma coisa, questões espirituais, ajude. Vamos caminhar juntos. Porque todos nós, infelizmente, temos caído. E muitas vezes não temos sido restaurados. Porque nós não temos uma atitude redentiva. Entenda, o apóstolo Paulo está aqui buscando restaurar irmãos desviados. E ele crê até o último segundo que aquelas pessoas são crentes. Ele demonstra dúvida em alguns momentos, mas ele traz mais certezas do que dúvidas em relação à fé daquelas pessoas. Então que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Que possamos lutar contra o pecado com as ferramentas de Deus. E dentre essas ferramentas, Deus nos deu a sua pessoa. O Espírito Santo dele habita em nós. E torna possível a nossa luta contra o pecado. Somos qualificados, habilitados por Deus. Não somos nós. Não acho que você é forte, você não é. Mas Deus é forte e te faz forte nessa luta contra o pecado. Vamos orar? Te agradecemos, Senhor, pela tua santa palavra. E pedimos que o Senhor continue falando conosco, continue nos alimentando. Que possamos meditar ainda sobre aquilo que foi dito aqui. A começar por mim, Senhor. Livra-nos de pecados que desonram o teu nome. Livra-nos, ó Deus, de profanarmos o teu santo nome, de sermos escândalo, de sermos pedra de tropeço. Ó Deus, nós somos tão terríveis. Nós temos pecados que ainda tenazmente nos assediam. Nós temos lutas terríveis em nossos corações. Ó Senhor, que o teu Santo Espírito esteja gerando em nossos corações tristeza que produzirá a vida, que produzirá a santidade, e não tristeza para a morte, não remorso, mas tristeza que produzirá verdadeiro arrependimento na tua presença. Tem misericórdia de nós, Senhor. Não nos deixe entregues a nós mesmos. Se estivermos sozinhos, se estivermos pautados na nossa própria força, nós não resistiremos. Precisamos do Senhor para vivermos aquilo que o Senhor quer, para agradarmos o Senhor. Precisamos de Ti, Pai. Sem Ti não somos nada. Tem misericórdia de nós. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém.